Oi, gente. O governo conseguiu aprovar a reforma tributária no Congresso e ela agora vira lei. Essa reforma tributária tem avanços importantes como a simplificação de impostos e redução de impostos sobre os mais pobres, mas ela não vai longe o suficiente na tributação dos mais ricos. A verdade precisa ser dita, né? Ainda não tributamos dividendos empresariais, nós ainda não temos uma grande progressividade em grandes heranças. Então tem coisas assim que, sabe, a gente não avançou o suficiente, mas tem avanços. É uma vitória do governo Lula, inquestionavelmente. E eu vou mostrar para vocês a fala dos deputados, tanto da situação como da oposição, e a gente vai comentar quando achar que é necessário. Vamos assistir os deputados falando nessa votação, que é uma votação histórica, né? Há muito tempo o Brasil não aprova mudanças na tributação, né? Especialmente uma reforma tributária desse alcance. Então é uma votação realmente muito importante. Vamos ver as falas e aí eu vou tecendo comentários. Nós estamos hoje fechando, e se Deus quiser, encerrando um ciclo no nosso país de um debate que se perpetuou durante 35 anos, se nós olharmos para a emenda constitucional de 88, e se olharmos antes disso ainda faz mais tempo, porque esse debate persiste nesse parlamento. Nunca se conseguiu avançar tanto numa reforma sobre o consumo, que é decorrente das distorções do sistema tributário que foram se criando na ausência de coragem para se enfrentar os problemas estruturais. E aqui eu também queria destacar o empenho do próprio ministro Haddad, da sua equipe, está aqui o Bernardo Pique, tivemos ontem, madrugada dentro, discutindo esses temas para chegar tecnicamente à melhor solução. E ao próprio presidente da República, que não é uma reforma, não vamos politizar, mas foi preciso sim, o presidente resolver aportar os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, senão não tinha reforma. Isso é importante que ele está dizendo aí, que esses aportes, né, tem a ver com a sedução que foi feita aí ao Congresso, né? Ele vai inclusive dizer os valores, né? Outra coisa que ele fala é a participação do Haddad e do API, né? Foram importantes no costurar essa reforma e até com concessões da bancada do PT, porque a verdade é que a bancada do PT, predominantemente, algumas pessoas queriam, como o Rogério Correia, o Lindenberg Farias, a Gleisi Hoffmann, entre outros, maior progressividade, né? E isso foi relativizado para que conseguisse a aprovação, junto com essa coisa do pacto. Vamos ver. No passado nós não tivemos porque esse tema federativo não conseguia andar e precisava dessa decisão de quem compreendesse a federação como um todo, para aportar 40 bilhões aqui na Câmara e ampliar no Senado em mais 20, virando 60 bilhões de reais. Estamos discutindo aqui uma reforma tributária com pouquíssimos deputados em plenário, com alguns lobistas aqui, inclusive, que provavelmente poucos votos conseguirão daqueles que aqui estão. Nós estamos trabalhando aqui, senhor presidente, deputado Luiz Carlos Rauli, que tantos anos trabalha com uma reforma tributária de uma forma indecente, vergonhosa. Esse legislativo, lamentavelmente, deputado Lipe, eu sei que Vossa Excelência defende a reforma e tem toda a legitimidade para isso, está se autodestruindo no Brasil. E qual seria a decência para o Marcel Van Hatten defender ainda mais os interesses dos lobistas do grande capital, né? Ele achou que foi indecente as poucas derrotas que esse pessoal teve, que foram poucas, viu, gente? Foram poucas, mas olha só a figura. Sonha com essa reforma tributária. Esta matéria é de conhecimento de todos os parlamentares desta casa. A PEC apensada é correlata, está no mesmo estágio. O resto é manobra de obstrução. Portanto, o povo brasileiro de voltar a sonhar com um Brasil mais eficiente, mais dinâmico. Um país que vai tirar custo de produção. É a reforma, depois da redemocratização, mais estruturante da história do Brasil. É a primeira reforma no processo democrático. Portanto, nós estamos criando uma legislação nacional. Perante um sistema atual que judicializou um PIB. O povo pobre pagou imposto escondido, embutido, sem saber que está pagando, e esse imposto não chegou nos cofres públicos. Nós temos crescimento adicional da economia de 1,2% a 2%. Nós prevemos a criação de 12 milhões de emprego em 10 anos. O Brasil tem potencial de gerar 1,5 trilhões a mais de riqueza. 400 trilhões nos próximos anos de complementação e arrecadação com a melhoria da economia. Um aumento de receita per capita para estados e municípios. Esta é a reforma tributária. Esta é a reforma tributária que uma parte deste parlamento não quer
quer aprovar, porque não quer que sejam beneficiadas a parcela da população de baixa renda, por exemplo. À medida que eu fui conhecendo essa reforma. Érica, realmente, uma coisa que a reforma faz é trazer benefícios para a população de baixa renda, né? E o povo que foi contra, né? Isso diz muito sobre eles, né? Aí, aliás, uma dessas pessoas que foi contra vai falar agora, né? Aí eu fui me desencantando, porque eu vi que, na verdade, ela não simplifica, ela faz com que a gente conviva com dois sistemas, né? Uma coexistência de sistemas que pode trazer uma confusão. Ela aposta num sistema no qual eu realmente não acredito. Ganha o povo brasileiro. Há alguns setores que ganham muito, esses sempre reclamam, né? Aliás, eles não reclamam, eles agem. Às vezes agem dentro do Congresso, às vezes agem dentro da Câmara, às vezes agem no governo. Eles têm uma capacidade de ingerência em alguns assuntos que às vezes o povo brasileiro não tem. Então é preciso fazer às claras a discussão da reforma que fazemos. Então eu acho que a reforma tributária é essa. Presidente, apenas para terminar, não é a reforma dos sonhos mesmo. Aqui faltam questões para dividir renda. Então nós vamos ter que aprofundar, ou para dividir mais renda. Nós vamos ter que aprofundar também neste quesito de uma reforma tributária que atinja os super ricos. Conseguimos... O Rogério Corrêa está coberto de razão, né? Não, a reforma não atinge a classe dominante de forma dura ou minimamente, né? Assim, as mudanças são nas margens para atingir a classe dominante, muito pouco, né? Isso mostra a força da classe dominante, dos ricos, dos super ricos no Brasil, né? Isso ficou faltando. A reforma simplifica, a reforma traz benefícios para a população mais pobre na compra de bujão de gás, na compra da cesta básica nacional. Então tem benefícios para os mais pobres, mas mexer com os super ricos, não chegamos ainda lá, lamentavelmente, como bem diz o Rogério Corrêa. Fazer a taxação de offshore foi muito importante, já é lei, o presidente Lula sancionou. Mas será necessário agir também em cima de uma distribuição maior de renda e ver aí a tributação e a taxação de grandes fortunas. Hoje é um dia da maior importância na história da economia brasileira. Sem dúvida, esse é o mais importante projeto econômico da história brasileira. Só vejo ganhos. Eu não sou governo, eu não tenho compromisso com o governo, mas sou obrigado a parabenizar o governo que propôs a fazer a reforma tributária. O ministro Haddad, o Bernardo Api, que está aqui, que é um guerreiro, junto com o Eurico Santi, com o Nelson Machado, a Vanessa e toda a equipe que trabalha com o Bernardo Api na Secretaria Especial e no Ministério. Sou obrigado a aplaudir os governadores que apoiam. A maioria dos governadores inteligentes apoiam. A maioria dos prefeitos inteligentes apoiam. A maioria dos empresários inteligentes apoiam. E a quase totalidade dos trabalhadores aqui, os auditores do Brasil, estão presentes apoiando desde o primeiro momento. Estamos contra essa reforma tributária. Não há como manifestar posição favorável a uma reforma que aumenta a carga tributária, que infelizmente não entrega a descomplicação do sistema que se esperava e que está sendo votado desse jeito. Se percebe aqui, fiz uma questão de ordem há pouco, não foi respondido, que sequer se está dando atenção para o rito correto. Essa não é uma matéria do governo. O governo, diferentemente do que a oposição está dizendo, apoia essa proposta. Não é uma matéria que vem lá do governo. Essa matéria foi construída, até porque é uma PEC que foi como autor o deputado Maria Rossi. Eu nunca vi tanto falta de argumento para se posicionar contra a matéria do país. Nós do governo estamos apoiando fortemente esta PEC, porque ela simplifica o sistema tributário brasileiro, corrige distorções, altera a guerra fiscal, acaba com a guerra fiscal e tantos outros benefícios. O José Guimarães lembrou que a reforma tributária que está sendo aprovada, ela vai minimizar a guerra fiscal. Para quem não sabe, guerra fiscal era aquela coisa que era comum no Brasil, de um estado oferecer vantagens para uma empresa, tipo a Ford, e aí o outro estado oferece ainda mais vantagens para a Ford, e aí a Ford decide ir para esse outro estado. E esse é um dos elementos da guerra fiscal que acabavam criando distorções, benefícios às vezes obscenos para o grande capital e distorções inclusive tributárias também de arrecadação. É uma coisa horrorosa, guerra fiscal. E que a reforma, pelo que eu li, ela contribui para acabar. Mas se ela conseguir acabar, vai ser um outro grande benefício da reforma. Barateia, isenta a cesta básica. Eu não sei como é que ainda, a essa altura, tem gente aqui na Câmara votando contra. Eu apresentei essa proposta lá em 2019, no outro governo. Essa reforma é uma reforma da Câmara dos Deputados, do Parlamento Nacional para o povo brasileiro. E ela é boa, porque ela conversa com o futuro para dar esperança para a população brasileira. Todos já votaram?
Está encerrada a votação. 496 deputados e deputadas votaram, é o que indica o painel eletrônico aqui do plenário. 371 votos. Sim. Não. 121. 3 abstenções. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 45 de 19, ressalvados os destaques. Viva o Brasil, presidente. Viva o Brasil! É uma aprovação importante, é um avanço, como eu disse, né? O José Guimarães até acrescentou a questão da guerra fiscal, tem simplificação, tem redução de impostos sobre os mais pobres, mas a gente ainda está devendo, né? Mexer nos interesses dos super ricos, do mercado financeiro. Ainda não chegamos lá. Mas também temos que reconhecer os avanços, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, compartilhe o vídeo, quem sabe vire membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.